vamos conversar um pouquinho hoje. O tema de hoje é falar um pouco. Muita gente procura entender qual que é o impacto em geral da crise. A crise global, ela afeta praticamente todos os setores, né? Nós temos aqui, vamos começar a falar um pouquinho, crise global. Esse momento é um momento extremamente importante. A gente tem que entender o impacto dessa crise como um todo para justamente a gente fechar um diagnóstico, entender quais são os setores que vão gerar mais resultados e aqueles que estão mais afetados. E como que você, obviamente, pode se posicionar, seja você hoje um negócio que está com estabelecimento fechado, ou você que perdeu o emprego na sua carreira, ou você que é um profissional autônomo, perdeu os projetos, seus clientes não estão, vamos dizer, estão todos sofrendo com a crise, então você obviamente tem que reposicionar o seu negócio na direção onde tem muitos recursos e muitos, vamos dizer, existe uma base de clientes sedenta, querendo, obviamente, ajuda neste momento para continuar superando a crise. E eles podem sim ser um projeto, uma oportunidade para você se reorganizar e, obviamente, saber apoiá-los da melhor forma. Eu vou falar aqui sobre uns setores que estão, obviamente, tendo menor impacto e que não podem parar e não irão parar. Todo mundo meio que já conhece. Nós vamos falar aqui sobre o agronegócio. Esse é um setor que representa 2 trilhões de reais no PIB do Brasil. 2 trilhões de reais, ou seja, nós estamos falando algo acima de 20% de representatividade do volume de faturamento do produto interno bruto aqui no Brasil. Ou seja, é um peso enorme sobre a economia do Brasil. E onde tem dinheiro, obviamente, nós estamos aqui obviamente pensando em como que a gente vai se reorganizar. Isso aqui está presente no Brasil inteiro, em todos os estados. Mais à frente a gente vai voltar e falar sobre o agronegócio. E claro, você tem o segmento de saúde, né? O saúde, toda a rede hospitalar, laboratórios, farmácias, toda a rede de distribuição de produtos que impactem na saúde, também é outro pilar que a gente, obviamente, está percebendo não pode parar. É importante porque ele é a indústria de alimento, em todos os níveis. Ele envolve também o que a gente chama aqui de indústria alimentícia, toda a cadeia produtiva de alimentos, certo? E sem alimento, então, a gente não consegue manter a nutrição, que é muito importante para combater, inclusive, o vírus, você fortalecer seu corpo. E, claro, ninguém vive sem alimento. Então, toda a rede de distribuição, supermercados, mercearia, padarias, enfim, toda a rede de distribuição de bens de consumo ligado a esses setores aqui não pode parar e não pararam. Você também tem outro setor aqui que é a parte de higienização, né? Limpeza, higienização, certo? Limpeza. Isso também é outra indústria que não parou. Temos aí tudo que está ligado à limpeza. Então, todo mundo hoje que de alguma forma está envolvido nessa cadeia de produção aqui teve impacto, mas ainda está conseguindo seguir em frente mesmo com a crise. O confinamento hoje ele afeta alguns setores que realmente tiveram um impacto maior na crise, mas essa área aqui não para. E vou falar também de uma outra área que aqui nós vamos falar de toda a logística de distribuição, certo? Logística, a parte de distribuição. Eu estou fazendo de forma pontuada porque tem muita gente realmente perguntando: Anderson, como que é o impacto? Onde que está impactando menos? Onde que está impactando mais? Onde eu posso direcionar meus esforços para poder realmente ganhar dinheiro e superar
mudar, transformar a minha empresa para ir na direção certa. Bom, esses são os setores que ainda temos uma demanda muito grande. Obviamente, o agronegócio aqui, ele é a maior, onde tem maior oportunidade. Lembrando que é presente em todos os estados, assim como o Brasil. O Brasil é uma potência mundial em agro. E é óbvio que nós temos que exportar para a Ásia e continuar exportando para a Europa. As exportações não pararam, elas continuam retomando, porque o Brasil é o celeiro, é um fornecedor, o terceiro maior produtor do mundo em agronegócio e continua abastecendo os países que precisam de alimento. Então, isso aqui não parou e nem pode parar. A gente vê alguns outros setores que estão sofrendo mais com essa crise. Obviamente, são setores que estão tendo uma influência muito, vamos dizer, já nos 30 dias tiveram um impacto maior, mas aqui, nesses pilares, você consegue enxergar aqui novas possibilidades. Claro, aqui a gente pode, eu vou listando mais, mas existem áreas que a gente está vendo claramente. Aqui nós estamos falando de estruturas de armazenamento, armazenagem e, vamos dizer, transporte, tá? Bem rapidamente, e aqui vamos dizer que são pontos que precisam também ter a sua estrutura de vendas, a estrutura cadeia de revendedores, a estrutura de canais, revendedores, distribuidores, para poder manter essas, vamos dizer, lojas, pontos de venda, revenda, vamos dizer, abastecidos com esses principais insumos aqui. Obviamente, todo mundo já conhece, já está acompanhando disso. E por trás de tudo isso aqui, existe uma estratégia que eu gosto de falar, que é a área de tecnologia da informação. Ok? Que a gente fala sobre infraestrutura. Esse ponto aqui é onde a gente começa a falar de um tema muito importante, que eu já venho comentando em vários vídeos, que é sobre o tema do mercado digital. Os negócios estão se tornando digitais. Aí é onde eu quero também fazer a minha observação aqui. Negócios digitais. Bom, pessoal, eu não vou entrar também nas questões de mercado de investimentos, certo? Mas aqui é onde nossos investidores, tá? E obviamente a gente está muito engajado com o agronegócio. Quem já nos acompanha, conhece o programa Corretor Capital, já sabe disso. A gente está envolvido com investimentos no agronegócio, dentro da cadeia de produção. A gente também tem assessorado investidores que querem fazer aquisições. Por isso, a gente está observando não só as empresas do nosso grupo, que a gente precisa também enfrentar a crise e aplicando ali meio que uma receita a gente chama de receita universal mesmo, porque da mesma forma que eu estou aplicando, nós estamos aplicando nos nossos negócios, um microempresário, um pequeno empresário, um médio empresário também pode aplicar. E da mesma forma, a lógica de como você tem que seguir um checklist de ações, um pacote de ações, você também pode usar, né, em suas atividades, independente de qualquer setor que você esteja. Existe um padrão que você pode seguir e precisa checar. E ali são etapas para que você consiga sobreviver e superar, e ao mesmo tempo, talvez, se você obviamente tiver a capacidade de observar onde tem as alternativas, e isso, gente, é um exercício diário. Nós estamos aqui fazendo esse tipo de reunião, tratando aonde estão as oportunidades. Se eu tenho uma empresa hoje que está posicionada dentro de um bloco, onde eu vou chamar de um bloco mais que está sofrendo mais, eu reposicionaria minha empresa de alguma forma, minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, para direcionar esforços nessa
direção aqui, onde temos oportunidades. Então é um processo investigativo de observação e, obviamente, é notório que aonde tem alimento, onde tem saúde, alguém está precisando de ajuda. Por quê? Justamente por causa da crise, eles também estão sofrendo, e que se tiver a mão de obra ou alguém apoiando da melhor forma essas áreas aqui, eles conseguem sair ainda mais fortes e fazer ainda o crescimento, a projeção de crescimento. Isso gera emprego, isso gera circulação de dinheiro e, obviamente, mantém a economia circulando, a economia, de alguma forma, combatendo os efeitos colaterais da crise, que quando a gente vê a paralisação completa de uma área ou de um segmento, isso afeta de tal forma que a gente precisa compensar o equilíbrio com quem está de fato operando. Ou seja, isso ajuda a controlar e manter, vamos dizer, a economia ainda operando de forma, vamos dizer, mais saudável possível, ok? Bom, vamos lá. Eu quero, em termos práticos, esse é um exercício que nós fazemos e eu estou aqui fazendo da mesma forma que você. Nós temos as nossas reuniões que a gente trata exatamente dessa forma. Como que a gente pode entrar na indústria alimentícia ainda mais? Quem está precisando de ajuda? Como que a gente pode posicionar? Aí você tem restaurantes. Os restaurantes também fazem parte da linha de produtos alimentícios, mas estão com as portas fechadas. Ok, então existe uma cozinha industrial por trás de um restaurante? Sim. Como que essa cozinha industrial pode atender demandas diferentes, não mais no balcão, mas utilizando de ferramentas digitais, uma plataforma que a gente consegue posicionar, sim, de forma rápida para poder operar e com estratégias tal como lançamento relâmpago, alguma coisa como pegar e lançar algo numa condição de preço mais atrativa, obviamente um preço menor, mas que a gente consiga atender uma população maior, posicionando aquela culinária, aquela cozinha para atender demandas talvez mais corporativas ou até mesmo delivery, ou seja, entregas em casa. Ou seja, tem muita gente que está dentro de casa confinado e não consegue, não sabe cozinhar, não sabe fazer comida, ou está se virando, está comendo a mesma coisa todo dia e quer comer algo diferente, variar o cardápio para que mantenha de forma nutrição, priorizando a questão da nutrição até. Então, são observações e a gente está vendo muitos casos de sucesso aí, muita gente reposicionando os seus restaurantes para poder atender essas demandas. E estão, sim, até ganhando bastante dinheiro. Muita gente está surfando essa onda de oportunidades. Então, esse é o exercício que a gente tem que fazer para todos os nossos negócios. Da mesma forma, onde a indústria, algumas indústrias que antigamente eram autopeças, que estavam direcionadas para tecnologias de automobilístico, por exemplo, e essas indústrias agora estão produzindo subcomponentes até para as redes hospitalares. Aí nós temos, obviamente, demandas de produtos, componentes que fazem parte de uma cadeia de produção de insumos da área de saúde, de higienização, limpeza e, inclusive, agronegócio. Então, tem projetos sendo adaptados para que atendam de forma a garantir esforços naquela direção. Então, temos aqui demandas, aqui a linha de rodoviária, a linha de logística, distribuição, armazenamento, transporte, todo mundo, todas essas áreas continuam tendo demandas.